Você já sentiu que algo na sua casa parece diferente? Como se o ar estivesse pesado? Como se a alegria tivesse ido embora sem deixar explicação? Às vezes não é uma parede que precisa ser pintada, não é o chão que precisa ser limpo, é a alma do lar que precisa ser curada. É o silêncio que pesa, é a distância entre as pessoas que antes se amavam, é o vazio que se instala quando a fé se apaga aos poucos. Há casas cheias de móveis, mas vazias de paz. Há famílias sob o mesmo teto, mas com corações afastados por mágoas e feridas antigas. E talvez, sem perceber, você esteja tentando consertar o que só o Espírito Santo pode restaurar. Porque há dores que não se resolvem com palavras humanas. Há feridas que só o toque de Deus pode fechar. E há lares que só voltam a sorrir quando o Espírito Santo é convidado a entrar. Você pode até achar que sua fé é pequena demais, que suas orações são simples, que talvez Deus nem ouça quando você fala sozinho no escuro. Mas saiba, Ele escuta. Ele escuta até o que você não diz. Ele entende os suspiros que você solta quando o cansaço é grande e o coração parece sem forças. Hoje, talvez o seu lar precise de algo que o dinheiro não compra, que os conselhos não resolvem, que o tempo não cura. Precisa da presença viva do Espírito Santo. Porque quando ele entra, o ambiente muda. As palavras voltam a ter doçura. As feridas antigas começam a cicatrizar. O medo perde espaço e a paz volta a fazer morada. O Espírito Santo não chega com barulho, ele chega com leveza. Ele não invade, ele é convidado. E quando você abre a porta, algo invisível, mas real, começa a acontecer. Você já percebeu como o Espírito Santo não apenas visita, mas transforma o lugar onde é bem-vindo? Ele é como o vento que entra pelas janelas e renova o ar. Como um perfume suave que toma conta do ambiente sem que se saiba exatamente de onde vem. E é isso que ele quer fazer na sua casa hoje. Ele quer transformar o que está em desordem em harmonia, o que está ferido em cura, o que está quebrado em novo começo. Mas o primeiro passo é o convite. Não o convite religioso, nem uma reza repetida, mas um clamor sincero. Espírito Santo, entra na minha casa. Quando você diz isso de verdade, o céu se move. Deus não resiste a um coração que o chama com sinceridade. E talvez esse vídeo tenha chegado até você não por acaso, mas porque o Espírito já está batendo a porta, esperando apenas a sua palavra para entrar. Agora imagine o Espírito Santo entrando em sua casa, caminhando pelos cômodos, tocando cada parede, purificando o ar, afastando toda sombra, toda tristeza, toda opressão. Ele toca a cozinha, onde talvez falte o pão, toca o quarto, onde falta descanso, toca a sala, onde o silêncio se tornou frio, e em cada lugar, ele deixa um sinal de vida. Você não precisa entender como, só precisa crer que ele faz. Enquanto você ouve estas palavras, algo começa a mudar dentro de você. É o Espírito já agindo, suavemente, sem pressa, mas com propósito. Ele começa limpando o invisível, curando o que ninguém vê, removendo o que te roubava a paz. É assim que o milagre começa, em silêncio. E quando o milagre se instala, o coração reconhece. Talvez seja por isso que você ainda está aqui, ouvindo, sentindo, respirando essa presença. Porque Deus escolheu este momento para visitar a sua casa. Ele quer te lembrar que a dor que você sente não é o fim, mas o início de uma nova história. Uma história em que o Espírito Santo não apenas entra, mas permanece. E enquanto você permite que essas palavras encontrem morada, algo invisível se estabelece. A promessa de que a partir de hoje, o seu lar será um altar. E cada pessoa que pisar nele sentirá o mesmo que você está sentindo agora. A presença que transforma, que cura, que restaura. A presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, ele não muda apenas o ambiente, ele muda as pessoas. Às vezes, você acha que o problema está nas circunstâncias, nas contas, nas discussões, no que foi dito e no que ficou guardado. Mas o Espírito começa transformando por dentro. Ele entra no coração antes de tocar as paredes. Ele coloca a ordem primeiro no invisível, no que ninguém vê, no que só você sente quando se deita e o silêncio pesa.
É assim que Deus trabalha, em silêncio, mas com profundidade. O Espírito Santo não vem com ruído, ele vem com sentido. Ele começa a soprar onde havia cansaço e faz a alma respirar outra vez. Você pode não perceber de imediato, mas quando o Espírito habita um lugar, até o tempo parece andar diferente. O que antes era pesado se torna leve. O que antes parecia distante começa a se aproximar. Ele traz reconciliação onde havia distância, diálogo onde havia orgulho, perdão onde o ressentimento criou muros. O Espírito Santo não conserta móveis, ele conserta corações. Ele não troca o cenário, ele transforma a atmosfera. E é essa transformação que muda tudo, mesmo sem nada parecer diferente à primeira vista. Há algo sagrado acontecendo quando o Espírito Santo se move. Ele não vem para fazer você sentir algo passageiro. Ele vem para estabelecer uma nova realidade dentro da sua casa. E de repente, o lugar onde você chorava se torna o lugar onde você ora. Aquele quarto escuro onde você se sentia sozinho se torna um altar de adoração. O Espírito Santo santifica o comum, transforma o cotidiano em encontro. Ele faz o simples se tornar sagrado, e o que era desespero se torna testemunho. Talvez você perceba que, enquanto ouve essas palavras, uma calma começa a te envolver. Não é apenas emoção, é presença. É o Espírito sussurrando dentro de você que Ele está aí, que Ele ouviu o seu pedido, que Ele entrou na sua casa e não pretende sair. E quando Ele entra, Ele traz consigo o amor do Pai e a graça do Filho. Ele é a ponte entre o céu e o chão da sua sala. Ele é o abraço invisível que você precisava. Ele é a resposta que veio antes mesmo da pergunta ser feita. O Espírito Santo começa a revelar que os problemas da casa não são o fim. São o terreno onde Ele vai plantar algo novo. Ele pega o caos e transforma em propósito. Ele usa o que te feriu como matéria-prima para o seu testemunho. Ele começa restaurando os relacionamentos. A conversa que parecia impossível começa a fluir. O perdão que parecia distante começa a nascer. E onde antes havia silêncio frio, agora há palavras de amor e reconciliação. O Espírito Santo costura o que foi rasgado, reergue o que estava caído e acende novamente a chama que o desânimo tentou apagar. E enquanto Ele faz tudo isso, Ele também trabalha em você. Ele te ensina a olhar diferente, a responder com paciência, a escolher o amor quando seria mais fácil desistir. Ele molda seu caráter, fortalece sua fé e renova a esperança que o tempo tentou roubar. A transformação não acontece fora, acontece dentro. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Porque o Espírito Santo não apenas visita, Ele forma. Ele não apenas inspira, Ele constrói. Ele te faz ser morada viva de Deus. Você não precisa forçar nada. O Espírito Santo age no tempo perfeito, e quanto mais você se rende, mais Ele age. A dor que antes parecia castigo se torna escola. A espera que parecia demora se revela preparação. E você percebe que, no fundo, o Espírito Santo não veio resolver as coisas do seu jeito. Ele veio te mostrar o jeito de Deus. E o jeito de Deus é sempre o melhor, mesmo quando não entendemos de imediato. Agora, olhe ao seu redor. Talvez nada tenha mudado por fora ainda, mas há algo diferente em você. Há uma paz que não havia antes, um calor no peito, uma certeza de que não está sozinho. É o Espírito Santo agindo, transformando, curando, permanecendo. E quanto mais Ele permanece, mais a sua casa se torna um pedaço do céu. Você sente, ainda que em silêncio, que algo eterno começou. E quando isso acontece, a fé deixa de ser palavra e se torna respiração. Porque onde o Espírito Santo está, a vida recomeça, a esperança renasce e a presença de Deus se torna o lar. Há momentos em que não é apenas a casa que precisa ser arrumada, é o ambiente espiritual que precisa ser limpo. Você já sentiu como se algo estivesse errado, mesmo quando tudo parecia estar no lugar? Às vezes não é a bagunça dos objetos, mas a confusão das almas. Há uma energia pesada que se instala quando o perdão não é liberado, quando a dor se acumula e o coração se fecha. É nesses momentos que o Espírito Santo se manifesta como vento que varre, fogo que consome,
luz que revela o que estava escondido. Ele não vem para condenar, ele vem para restaurar o equilíbrio daquilo que se perdeu. Ele entra em silêncio, mas quando começa a agir, nada permanece igual. O Espírito Santo não precisa de permissão para purificar o que é dele, mas ele espera o seu convite. Quando você diz com sinceridade, Espírito Santo, limpa a minha casa, ele começa o processo que nenhuma mão humana conseguiria fazer. Ele percorre os cômodos invisíveis da alma, remove o ressentimento, dissolve o orgulho, desfaz as palavras que feriram. Ele visita as memórias presas no tempo, toca os lugares onde o medo criou morada e sopra ali o ar fresco da liberdade. O Espírito Santo é especialista em transformar dor em paz. Onde o mal tentou fazer ninho, ele acende uma luz que o mal não suporta. E essa luz não apenas ilumina, ela liberta. Enquanto ele limpa o ambiente, o Espírito Santo também revela o que precisa ser deixado para trás. Às vezes é um sentimento, uma lembrança, uma dependência. Ele mostra que certos pesos não são seus para carregar, que certas culpas não vêm de Deus, que certos laços precisam ser quebrados. E você começa a perceber que a limpeza que o Espírito faz não é apenas simbólica, é uma libertação real. Cada lágrima que escorre é um sinal de que algo está sendo tirado de dentro de você. Cada suspiro profundo é uma janela que se abre para o novo ar da graça. O Espírito Santo não varre com pressa, ele limpa com amor. Ele não remove apenas o que te suja, mas o que te prende. E nesse processo, ele também muda o clima da casa. O ar parece mais leve, as pessoas começam a sorrir de novo, até as palavras mudam de tom. Aquele ambiente tenso, onde qualquer conversa virava conflito, agora parece respirar paz. Isso não é coincidência, é presença. A presença do Espírito Santo é o antídoto contra todo peso invisível. Ele sela as portas que o inimigo tentou abrir e coloca sobre o lar a marca da santidade. Quando ele purifica, nada impuro permanece. Quando ele entra, o mal sai. E quando ele sela, nenhuma força contrária pode romper o que foi consagrado. Mas há um segredo nesse processo. O Espírito Santo limpa aquilo que você entrega. Se há algo que você ainda segura com força, uma mágoa, um vício, uma lembrança, ele espera que você solte. Porque o Espírito Santo nunca força, ele convida. E quando você entrega, ele transforma. Há libertação na entrega. Quando você diz, Senhor, eu não quero mais carregar isso. Ele pega o que era peso e transforma em testemunho. Ele transforma a culpa em arrependimento. Arrependimento em perdão. Perdão em paz. E a paz é o sinal de que a limpeza terminou. Você começa a perceber que algo mudou de verdade. Não é apenas sensação, é transformação. O Espírito Santo purifica de dentro para fora. Ele não limpa só o espaço, ele santifica o ambiente. Ele coloca ordem onde havia confusão, harmonia onde havia ruído, serenidade onde antes havia medo. A casa se torna um santuário invisível, um lugar onde Deus é sentido, onde o coração encontra descanso. A presença do Espírito é como perfume que não se vê, mas que muda o ar. E quem entra, sente. Mesmo quem não entende de fé, percebe que ali há algo diferente, algo santo, algo vivo. E é assim que a purificação se completa. Quando o Espírito Santo termina o que começou, o lar se torna espelho do céu. Não há mais espaço para a escuridão, porque a luz agora mora ali. A dor que antes sufocava se transforma em testemunho de vitória. E a cada dia, você sente que algo novo continua a acontecer, porque a presença do Espírito não é visita, é habitação. Ele não veio apenas limpar, ele veio ficar. E quando ele fica, tudo o que antes era confusão se transforma em paz. O lar deixa de ser apenas casa e se torna altar. E nesse altar, a presença de Deus é constante, suave e eterna. Depois que o Espírito Santo purifica, ele começa a reconstruir. Ele não apenas remove o que machucava, mas planta algo novo no lugar. Ele trabalha como um artesão cuidadoso, moldando de novo o que o tempo quebrou. Talvez a sua casa tenha vivido dias de silêncio pesado, conversas frias, portas que se fecharam por dentro
e corações que já não se encontravam no olhar. Talvez o amor, aquele que um dia uniu, tenha se escondido atrás da dor e das palavras ditas no calor da mágoa. Mas o Espírito Santo conhece o caminho de volta. Ele sabe encontrar o amor mesmo quando ele parece perdido. Ele não apenas traz de volta o sentimento, ele restaura a essência. O Espírito Santo começa pelo perdão. E o perdão não é fácil, mas é o cimento de toda reconstrução. Ele sussurra dentro de você que perdoar não é esquecer, é libertar. Que perdoar não é fraqueza, é força. E quando você decide liberar o perdão, mesmo sem sentir vontade, o céu se move em sua direção. Porque o Espírito Santo atua onde há rendição. Ele te ensina a soltar o orgulho, a baixar a voz, a ceder o lugar que o amor pede. E quando você faz isso, o ambiente muda. Aquela frieza que parecia permanente começa a derreter. O olhar que antes evitava o outro começa a se cruzar de novo. É o Espírito reconstruindo o lar pedra por pedra, gesto por gesto, palavra por palavra. Talvez a sua casa tenha histórias de dor. Talvez tenha gritos, discussões, promessas quebradas, lágrimas que caíram no travesseiro. Mas o Espírito Santo não tem medo das ruínas. Ele constrói a partir delas. Ele pega os fragmentos do que restou e começa a erguer algo novo, mais forte, mais puro, mais verdadeiro. E o incrível é que ele não apaga a história, ele redime a história. Ele pega o que era vergonha e transforma em testemunho. Pega o que era dor e transforma em ensino. Pega o que era solidão e transforma em comunhão. Ele não apaga o passado. Ele o purifica com graça. E pouco a pouco, o Espírito Santo reacende o amor. Não o amor romântico passageiro, mas o amor que vem de Deus. Aquele que suporta, que acredita, que espera, que nunca desiste. Ele coloca no coração o desejo de recomeçar, de tentar mais uma vez, de ver beleza onde antes só havia cansaço. O Espírito Santo ensina o casal a conversar com ternura, os filhos a respeitarem com amor, os pais a abençoarem com fé. Ele transforma o lar em escola de perdão, onde cada um aprende a olhar o outro com os olhos da graça. E quando isso acontece, o milagre se torna visível. As palavras mudam de tom, os gestos se tornam mais leves, o riso volta a ecoar. A casa ganha som de vida, cheiro de paz. Não é uma mudança repentina, é uma reconstrução diária. O Espírito Santo trabalha de forma paciente, sólida, como quem planta uma semente e sabe que ela vai florescer no tempo certo. E quanto mais você alimenta essa presença, com oração, gratidão e fé, mais firme a casa se torna. O Espírito Santo também restaura o amor próprio. Ele te faz lembrar que, antes de amar o outro, você precisa se deixar amar por Deus. Ele cura as feridas do abandono, da rejeição, das palavras que te diminuíram. Ele te ensina a se ver como Deus te vê, valioso, capaz, digno de amor. Porque o lar só se torna completo quando cada coração dentro dele entende que é amado pelo Pai. E quando isso acontece, a insegurança perde força, a carência se transforma em confiança, o medo dá lugar à fé. E aos poucos, você percebe que a presença do Espírito Santo não é apenas uma visita espiritual, é uma restauração emocional e humana. Ele une o que o tempo separou, aproxima o que o orgulho afastou, faz as mãos se tocarem novamente e o coração bater em paz. E quando o amor volta a ser o centro, o lar volta a ser morada da presença. Não é uma emoção passageira, é uma transformação profunda. Agora, olhe para o seu lar com novos olhos. Talvez ainda haja marcas do passado, mas não há mais feridas abertas. O Espírito Santo está reconstruindo cada parte, restaurando o que parecia perdido. E a cada dia, o amor se torna mais forte, a fé mais viva, a presença de Deus mais palpável. É o recomeço que só o Espírito Santo pode dar. Um recomeço em que a casa volta a ser casa, a família volta a ser família e o coração volta a ter paz. Porque onde o Espírito Santo habita, o amor renasce. E quando o amor renasce, Deus é glorificado dentro do lar. Há momentos em que o lar muda, mas o coração ainda está cansado. A casa se enche de paz.
Mas dentro de você ainda existe um vazio, uma dúvida silenciosa, uma pergunta que insiste: será que ainda há esperança para mim? E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de forma mais íntima. Ele já purificou o ambiente, já tocou a família, mas agora ele volta o olhar para você. Porque não basta ter paz ao redor, é preciso ter paz dentro. E o Espírito Santo sabe onde o cansaço se esconde, onde a fé se apagou, onde a esperança perdeu força. Ele chega com cuidado, sem pressa, com amor, e começa a reacender o que parecia ter se apagado. Você talvez não perceba de imediato, mas o Espírito Santo trabalha como quem acende uma chama com um sopro. Ele toca áreas adormecidas, desperta sonhos que você tinha deixado de lado, reacende a confiança que o tempo enfraqueceu. Ele sussurra no fundo da alma: eu ainda estou aqui, e a história não acabou. O Espírito Santo é o fôlego da fé. Quando tudo parece sem sentido, ele é quem sopra a vida outra vez. Ele não vem com discursos, ele vem com presença. E a presença dele é o remédio que cura sem dor. É o abraço que levanta sem precisar de palavras. A fé é como um fogo que às vezes se apaga por fora, mas que o Espírito sabe reacender por dentro. Ele pega a brasa escondida e transforma em chama viva. E de repente, você começa a sentir vontade de orar de novo, de agradecer, de sonhar. O peso começa a sair, e em seu lugar nasce uma leveza que há muito você não sentia. É a fé renascendo. Não uma fé cega, mas uma fé experimentada, amadurecida pelas quedas e reerguida pela graça. Uma fé que entende que o milagre não é ausência de luta, mas presença de Deus em meio a ela. O Espírito Santo te lembra que a esperança não morreu, apenas dormia. Ele te mostra que ainda há caminhos, ainda há promessas, ainda há futuro. Ele começa a mudar o olhar com que você enxerga as coisas. O que antes parecia um fim, começa a se revelar como um recomeço. O Espírito Santo te ensina a interpretar a vida com os olhos da fé, não do medo. Ele transforma o desespero em confiança, o porquê em para quê, a angústia em propósito. E assim, passo a passo, ele te faz voltar a crer. Há pessoas que carregam o peso de promessas que parecem atrasadas. Você orou, esperou, acreditou, e o tempo passou sem resposta. E o Espírito Santo vem te dizer: eu não esqueci. Eu estava te preparando. Porque a demora de Deus nunca é ausência, é cuidado. Há bênçãos que só podem chegar quando o coração está pronto para recebê-las. E é o Espírito Santo quem faz esse preparo. Ele te fortalece por dentro para que, quando a promessa se cumprir, você esteja inteiro. Ele te ensina a confiar no tempo de Deus e a descansar enquanto espera. E esse descanso é fé em movimento. O Espírito Santo também cura a culpa, porque há fé que não cresce enquanto o coração se acusa. Ele te faz entender que não há pecado maior que o perdão de Deus. Ele mostra que o passado foi perdoado na cruz e que você não precisa se punir mais. O Espírito não acusa, ele convence. Ele não aponta o erro para te envergonhar, ele mostra o erro para te libertar. E quando a culpa vai embora, a fé encontra espaço para florescer. O medo se dissolve, a vergonha se cala, e você se sente livre para crer outra vez. E aos poucos, a fé se transforma em um modo de viver. Você acorda com mais paz, começa o dia com mais esperança, e cada gesto simples, um café, uma oração, um sorriso, se torna sagrado. O Espírito Santo te ensina a ver Deus nos detalhes, nas pequenas coisas que antes passavam despercebidas. E quando você percebe, o milagre já aconteceu. A fé que dormia agora respira, a esperança que faltava agora guia. Você sente dentro de si algo novo, firme, silencioso e poderoso. A certeza de que Deus está com você e de que o melhor ainda está por vir. É nesse ponto que a jornada espiritual se torna pessoal. O Espírito Santo que entrou na sua casa, agora mora em você. Ele não é mais apenas uma presença ao redor, é uma força viva dentro do seu coração. Ele se torna sua voz de consolo, sua fonte de coragem, seu conselheiro em meio às dúvidas. E enquanto ele te conduz, você entende que não precisa mais correr atrás da fé, porque agora a fé corre dentro de você.
E tudo o que antes parecia distante começa a florescer diante dos seus olhos, porque o Espírito Santo fez morada no lugar onde os milagres nascem, o seu coração. Depois que o Espírito Santo restaura o coração e reacende a fé, ele começa a agir no terreno da vida. Aquilo que estava travado, ele destrava. O que parecia fechado, ele abre. E o que antes era apenas sobrevivência, ele transforma em propósito e abundância. O Espírito Santo não veio apenas para consolar, ele veio para conduzir. Ele é o guia que te leva aos lugares onde a bênção de Deus já está preparada. Quando ele habita em você, nada permanece estagnado. Até o que parecia esquecido começa a florescer, porque a presença de Deus é criativa. Onde o Espírito sopra, a vida brota. Há pessoas que confundem prosperidade com riqueza material, mas a verdadeira prosperidade começa na alma. É o Espírito Santo quem te ensina a ter paz com o que tem, a gratidão pelo pouco e a sabedoria para multiplicar o que Deus te confia. Ele é o administrador invisível que organiza o caos da mente e o descontrole do coração. Ele te mostra que prosperidade não é ter mais, é viver melhor. E quando a mente se alinha à vontade de Deus, o resto começa a se alinhar também. Portas que estavam trancadas começam a se abrir. Ideias que pareciam perdidas começam a surgir. Pessoas certas se aproximam. O Espírito Santo se move silenciosamente, mas seus efeitos são claros como a luz da manhã. Talvez você tenha enfrentado dias de escassez, de conta em atraso, de sonhos adiados por falta de recursos. Talvez tenha orado pedindo uma chance, uma saída, uma resposta. E o Espírito Santo quer te lembrar: a provisão de Deus nunca chega atrasada. Ele prepara o tempo certo e o lugar certo, e te dá discernimento para perceber quando é hora de agir. O Espírito não é um espírito de pressa, é um espírito de direção. Ele não te empurra, ele te conduz, ele abre caminho com sabedoria e te dá a paz que confirma quando é hora de seguir. Porque prosperar sem paz não é bênção, é engano. E o Espírito Santo te ensina a distinguir uma coisa da outra. Quando o Espírito habita na casa e no coração, ele também transforma a maneira como você enxerga o trabalho. O que antes era fardo passa a ser chamado. Ele dá sentido ao que você faz, propósito ao seu esforço e fruto ao seu tempo. Ele tira a ansiedade e coloca em seu lugar a confiança. Ele te mostra que trabalhar é cooperar com Deus e que o sustento é uma parceria entre o céu e a terra. Ele não te entrega o fruto sem te ensinar a plantar e não te dá a colheita sem te ensinar a cuidar. Essa é a verdadeira prosperidade, o equilíbrio entre fé e ação, descanso e movimento, graça e responsabilidade. E quando o Espírito Santo vê um coração fiel, ele amplia os limites. Ele te leva a lugares que você não imaginava, coloca favor onde antes havia resistência, faz pessoas se lembrarem de você sem saber o porquê. Ele é o Deus das conexões invisíveis, dos encontros certos, das oportunidades que parecem coincidência, mas são propósito. Ele te abre caminhos, não para que você se exalte, mas para que o nome de Deus seja exaltado através da sua vida. Porque prosperidade com vaidade é ilusão, mas prosperidade com humildade é testemunho. E o Espírito Santo também cuida do coração no meio das conquistas. Ele não permite que o sucesso te corrompa, porque ele te lembra que tudo vem de Deus e tudo é para ele. Ele te ensina a ser generoso, a repartir, a semear na vida de outros. E cada semente que você planta em amor, ele faz multiplicar em paz, honra e sustento. É por isso que quando o Espírito Santo se move, a abundância chega de forma natural, sem esforço forçado, sem desespero. A bênção flui, não é empurrada. O que é de Deus vem no tempo certo e permanece. Porque a prosperidade que vem do Espírito tem raiz, e o que tem raiz não se perde com o vento. Mas o Espírito Santo também revela que prosperidade não é só o que entra, é o que sai. Ele te mostra que generosidade é o idioma do céu. Quando você aprende a dar, o fluxo de bênçãos nunca se interrompe. A mão que abençoa é a mesma que recebe. E o Espírito Santo faz o coração generoso porque sabe que só quem confia pode repartir.
Ele te ensina a confiar não no que tem, mas em quem provê. E quando essa confiança é completa, a ansiedade desaparece, o medo do amanhã se dissolve, e a vida se torna leve. E por fim, você percebe que o Espírito Santo não apenas trouxe prosperidade, ele trouxe direção. Ele te ensinou a andar no ritmo de Deus, a não se perder nas distrações, a valorizar o essencial. Ele te fez entender que abundância sem propósito é vazio, mas propósito com presença é plenitude. Agora, tudo o que você faz tem sentido, porque o Espírito Santo guia os teus passos, sustenta as tuas mãos e ilumina os teus caminhos. E assim, o lar que um dia clamou por paz se torna também fonte de provisão, harmonia e testemunho. Porque quando o Espírito Santo habita, até o que era falta se transforma em abundância. Existem dias em que tudo parece fugir do controle. Você ora, crê, confia, mas o vento não para de soprar. A vida parece um campo de batalhas silenciosas, onde cada pensamento é uma luta, cada decisão é um peso, e cada dia é um esforço para permanecer de pé. E é justamente aí, nesse espaço entre o medo e a fé, que o Espírito Santo se revela como o Consolador e Mestre da paz. Ele não apaga a tempestade de fora, ele acalma a tempestade de dentro. Ele não promete um caminho sem dor, ele promete presença constante. Ele te ensina a permanecer em paz, mesmo quando o mundo parece desabar. E essa é uma das maiores provas de que ele habita em você. A paz do Espírito Santo não é ausência de problemas, é presença de equilíbrio. Ele coloca serenidade onde o desespero tentava crescer e faz o coração respirar em meio ao caos. Ele sussurra verdades simples que o barulho da ansiedade não deixava você ouvir. Você ainda está seguro, eu continuo aqui. E essas palavras são âncoras. Elas seguram a alma quando tudo ao redor balança. Porque quem tem o Espírito Santo dentro de si pode até chorar, mas nunca se desespera completamente. Há sempre uma voz calma dentro do peito dizendo: acalma o teu coração, o Pai está no controle. O Espírito Santo também ensina o discernimento. Ele mostra que nem toda batalha precisa ser lutada, nem toda palavra precisa ser dita, nem todo silêncio é abandono. Ele te dá sabedoria para entender o tempo das coisas, e te mostra que há guerras que se vencem ajoelhado e não gritando. Ele te dá olhos espirituais para ver além das aparências, para perceber que o que parece derrota muitas vezes é preparação, e que o que parece atraso é na verdade proteção. Ele muda o modo como você reage à vida. A raiva dá lugar à paciência, o medo à prudência, a impulsividade à sabedoria. E essa sabedoria não vem dos livros, vem da presença. Quando o Espírito Santo domina o coração, as circunstâncias deixam de mandar. Ele te ensina a viver por fé, não por sentimentos. Ele te mostra que a fé é uma âncora invisível que mantém o barco firme, mesmo quando o mar se levanta. E quanto mais o vento sopra, mais você percebe que está preso a algo que não se move. Essa é a força dos que vivem guiados pelo Espírito. Não a ausência de tempestades, mas a certeza de que o barco nunca vai afundar porque Jesus está dentro dele. A paz do Espírito é esse silêncio firme no meio do barulho do mundo. Ele também te ensina o poder do descanso. Em um mundo que corre, o Espírito Santo te ensina a parar. Ele te mostra que não é na correria que os milagres acontecem, é no repouso da alma. É quando o coração se aquieta que a voz de Deus se torna audível. Ele te ensina a desacelerar para perceber o sagrado no simples, o extraordinário no comum, a graça escondida em cada detalhe. Quando o Espírito habita em você, até os intervalos se tornam cheios de propósito. Você aprende que há bênçãos que só se revelam no silêncio. E mesmo quando a dor chega, porque ela chega, o Espírito Santo se torna consolo e força. Ele não tira o peso do mundo, mas te dá ombros espirituais para carregá-lo. Ele transforma lágrimas em oração, dor em maturidade e perdas em lições. Ele não desperdiça sofrimento, ele o redime. E quando você olha para trás, percebe que foi nos dias de maior provação que você mais sentiu a presença de Deus. Porque o Espírito Santo é assim. Ele não te livra da luta, ele luta com você.
Ele não te impede de passar pelo fogo, mas garante que você sairá sem cheiro de fumaça. E ao viver assim, guiado por essa paz, você começa a contagiar o ambiente. Sua casa se torna refúgio. As pessoas percebem em você uma calma que o mundo não explica, um brilho nos olhos que não vem da sorte, mas da presença. E é essa presença que atrai, que cura, que ensina sem palavras. Você se torna testemunho vivo de que é possível viver em paz, mesmo quando o mundo está em guerra, porque a paz que você carrega não vem de fora, vem de dentro, vem do Espírito Santo. E aos poucos, você entende que o maior milagre não é a tempestade parar, é você permanecer firme enquanto ela acontece. O maior sinal de prosperidade espiritual não é o quanto você tem, mas o quanto você confia. O Espírito Santo te faz viver em estado de fé constante, com o coração ancorado em Deus e a mente livre do medo. E assim, cada dia se torna um testemunho silencioso de que quem tem o Espírito Santo não vive mais à mercê do mundo. Vive sustentado pela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Há um momento na caminhada em que você percebe que Deus não te restaurou apenas para te consolar, mas para te enviar. O Espírito Santo não cura só para aliviar. Ele cura para capacitar. Depois que a dor é tratada e a paz volta a habitar dentro de você, ele começa a acender uma luz nova, uma compreensão que muda tudo. Você não está vivo por acaso. A sua história tem um sentido. Cada lágrima, cada perda, cada silêncio carregava em si o germe de uma missão. E o Espírito Santo é quem revela essa missão, pouco a pouco, à medida que o coração vai se abrindo para o chamado de Deus. O propósito não é algo que você inventa, é algo que o Espírito Santo revela. Ele começa pelas pequenas coisas, te faz enxergar valor em ajudar alguém, te desperta compaixão pelos que sofrem, te faz perceber que há dons dentro de você que estavam escondidos. Ele sussurra verdades simples, mas poderosas. Você foi escolhido para ser canal. E de repente, você entende que as dores que viveu não foram castigo, foram treinamento. Que as esperas não foram perdas de tempo, foram aulas de fé. Que as quedas não foram fracasso, foram degraus de humildade. O Espírito Santo transforma o que parecia fim em ponto de partida. E à medida que você se entrega, ele começa a te mostrar caminhos. Pessoas cruzam o seu destino, oportunidades aparecem, ideias se acendem. O Espírito Santo te inspira, te dá visão e sabedoria. Ele coloca dentro de você um desejo que não vem da vaidade, mas da compaixão, o de fazer a diferença, de tocar vidas, de levar o amor de Deus onde ainda há vazio. E é assim que nasce o verdadeiro propósito, não da ambição, mas da presença. Ele não te chama para ser grande aos olhos do mundo, mas para ser útil aos olhos do céu. O Espírito Santo também te ensina que propósito não é palco, é serviço. Ele te mostra que às vezes a missão não está nos grandes feitos, mas nos pequenos gestos. Um abraço, uma oração, uma palavra dita no momento certo podem mudar o destino de alguém. Ele te ensina a valorizar o invisível, o cotidiano, o simples. Ele te mostra que cada manhã é uma nova oportunidade de ser instrumento da graça. E quando você vive assim, até as tarefas mais comuns ganham sentido eterno. Lavar a louça, cuidar dos filhos, trabalhar, ouvir alguém, tudo se transforma em expressão de amor. Porque o Espírito Santo não separa o sagrado do comum, ele santifica o comum. Mas junto com o propósito vem também o peso da responsabilidade. E o Espírito Santo te fortalece para carregá-lo. Ele sabe que cumprir o chamado não é fácil, por isso te enche de coragem. Ele te faz lembrar que o propósito não depende da tua força, mas da fidelidade de Deus. Ele te ensina a permanecer mesmo quando ninguém entende, a seguir mesmo quando há silêncio, a crer mesmo quando não há sinal. E quanto mais você caminha pela fé, mais ele te revela. É um processo contínuo, onde cada passo de obediência abre um novo horizonte. O Espírito Santo não revela tudo de uma vez, porque ele quer que você ande com ele, e não à frente dele. E é nesse caminhar que o teu testemunho se torna mensagem. O que antes era dor agora é inspiração. O que antes era fraqueza agora é força. O que antes era vergonha agora é exemplo.
as pessoas começam a ver em você algo diferente. Uma luz que não se apaga, uma serenidade que não se explica, uma fé que não desiste. E sem perceber, você começa a cumprir o propósito, ser reflexo de Deus no mundo. Não porque é perfeito, mas porque o Espírito Santo habita em você e o torna espelho da graça. E à medida que essa consciência cresce, o medo vai embora. Você entende que não está sozinho, que o mesmo Espírito que te chama é o que te capacita. Ele te dá palavras quando você precisa falar, silêncio quando é hora de ouvir, e paz quando tudo parece confuso. Ele se torna o seu conselheiro, seu guia e seu parceiro. E assim, o chamado de Deus deixa de ser um fardo e se torna prazer. Servir deixa de ser obrigação e se torna privilégio. Você entende que o propósito não é algo que você faz para Deus, mas algo que Deus faz através de você. E quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, ele multiplica frutos. O lar que um dia foi lugar de dor se torna fonte de luz. A vida que antes buscava consolo, agora distribui consolo. O mesmo Espírito que te levantou começa a levantar outros através de você. E sem perceber, você se torna a prova viva de que quando o Espírito Santo habita, ele não apenas restaura, ele envia. Ele transforma feridas em ministério, lágrimas em sementes, passado em testemunho. E essa é a maior glória da vida. Ser usado por Deus, não porque somos dignos, mas porque o Espírito Santo decidiu fazer morada em nós. Há dias em que o mundo parece tranquilo por fora, mas dentro de nós, uma guerra acontece. É uma luta silenciosa, travada entre o medo e a fé, entre o passado e o propósito, entre o que sentimos e o que sabemos que é verdade. A vida espiritual não é ausência de conflito, é aprender a vencer o conflito com o Espírito Santo ao lado. Ele é quem te fortalece quando a alma fraqueja, quem sussurra coragem quando tudo em você quer desistir. Ele não elimina as batalhas, mas te dá armas invisíveis para vencê-las. Armas que não se veem, mas se sentem. Fé, autoridade, palavra, oração e paz. O Espírito Santo é a presença que te faz permanecer quando as forças humanas acabaram. Ele te veste com uma armadura que não se compra, não se desgasta e não falha. Quando o medo vem, ele te cobre com fé. Quando a dúvida sussurra, ele te lembra das promessas. Quando o inimigo tenta confundir, ele te dá discernimento. O Espírito Santo é o comandante da alma que te ensina a guerrear sem ódio e a vencer sem orgulho. Ele te mostra que a batalha mais importante não é fora, é dentro. É vencer os pensamentos que te enfraquecem, as vozes que te dizem que não vale a pena, os ecos do passado que tentam te prender. E ele vence isso com você, não como espectador, mas como força viva dentro de você. Há uma autoridade espiritual que nasce quando o Espírito Santo habita em alguém. É diferente de arrogância ou religiosidade. É uma convicção silenciosa de que o mal não tem poder sobre quem carrega a luz. Você pode sentir o peso, pode ouvir o ruído, mas não é abalado. O Espírito Santo te ensina a orar com autoridade, a declarar a palavra, a permanecer de pé, mesmo quando o chão parece se abrir. Ele te faz lembrar que a voz que ora com fé move o céu e desarma o inferno, porque o poder não está no tom da voz, está na presença que habita dentro dela. Quando o Espírito Santo fala através de você, as trevas recuam, e essa força não vem de conquistas, vem da intimidade. O Espírito Santo te ensina a lutar ajoelhado, a vencer calado, a confiar quando não há sinal. Ele transforma a oração em escudo, a adoração em espada, a fé em muralha. Ele te ensina a transformar lágrimas em clamor e o clamor em vitória. E quando você menos espera, percebe que o inimigo não desistiu, porque você ficou mais forte, mas porque o Espírito Santo tomou o controle da batalha. Ele luta onde você não pode lutar, vê o que você não vê, e vence por você antes mesmo que perceba o perigo. O Espírito Santo também te lembra que as guerras não são eternas. Toda tempestade tem um fim, todo deserto tem uma saída, toda cruz tem uma ressurreição. Ele coloca dentro de você uma coragem que não é humana, uma fé que enfrenta a escuridão sem precisar enxergar o caminho. E essa fé não grita, não se desespera.
ela permanece. É o tipo de fé que o tempo não desgasta, que o medo não apaga, que o inimigo não entende. Porque quem tem o Espírito Santo dentro de si não luta sozinho. Ele não apenas está contigo, ele luta em ti, por ti e através de ti. Há uma força que o Espírito Santo desperta, que não é visível aos olhos do mundo. É a força da alma que aprendeu a confiar. É a firmeza de quem já caiu e foi levantado pela graça. É a convicção de quem já perdeu batalhas, mas descobriu que nunca perdeu a presença. E quando você carrega essa certeza, o mal perde o poder. Porque o Espírito Santo é o fogo que queima o medo. É o escudo que protege o coração. É a voz que silencia as acusações do inimigo. Ele te dá autoridade não para dominar, mas para permanecer. E permanecer é vencer. E ao vencer, algo muda para sempre dentro de você. O Espírito Santo te ensina que a vitória não está em não cair, mas em se levantar toda vez que Deus te chama. Que o poder não está em nunca sentir medo, mas em continuar caminhando mesmo com medo. E que a guerra espiritual não é apenas contra forças externas, mas contra tudo o que tenta roubar a fé. E quando o Espírito Santo vence essa guerra dentro de você, ele te faz um instrumento de vitória para outros. A tua resistência se torna exemplo. O teu testemunho se torna arma. A tua fé se torna refúgio. E quando o inimigo percebe que já não pode te derrubar, ele muda de tática. Mas o Espírito Santo já te ensinou o segredo. Ficar firme, firme na fé, firme no amor, firme na esperança. Porque o Espírito Santo não te deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E é nesse equilíbrio que você descobre a maior vitória. Não viver fugindo da batalha, mas caminhar em paz dentro dela, sabendo que quem está contigo é maior do que tudo o que se levanta contra ti. E assim, cada guerra se torna altar, cada ferida se torna marca de conquista, e cada vitória, um testemunho do poder de Deus em quem escolheu permanecer cheio do Espírito. Há um momento na caminhada espiritual em que você entende que orar não é um ritual, é respirar. O Espírito Santo te leva a esse lugar, onde a oração deixa de ser um esforço e se torna um estado de presença. Não é mais apenas ajoelhar-se diante de Deus, é viver diante dele o tempo todo. Ele te ensina que oração não é fórmula, é relacionamento. Não é discurso, é comunhão. Não é sobre palavras bonitas, é sobre sinceridade. E quando essa verdade se revela, tudo muda. Você começa a perceber que pode conversar com Deus no meio do trabalho, no trânsito, lavando a louça, caminhando, respirando. O Espírito Santo transforma o simples em sagrado. Ele é quem traduz as palavras que o coração não consegue dizer. Quantas vezes você quis orar, mas só conseguiu chorar? Quantas vezes o silêncio pesou mais do que qualquer frase? O Espírito Santo é quem ora por você nesses momentos. Ele intercede com gemidos que não se explicam, levando até o Pai tudo aquilo que você não soube expressar. Ele não precisa de frases elaboradas, porque ele entende o idioma da alma. Ele capta o que está escondido entre as lágrimas. Ele interpreta o que o coração não consegue articular. E quando ele intercede, o céu responde, porque o Espírito fala direto ao coração de Deus. O Espírito Santo te ensina a orar com constância, não por obrigação, mas por amor. Ele coloca dentro de você o desejo de estar com Deus, não apenas de pedir algo a Ele. Ele muda a direção da oração. Você deixa de orar só pelo que precisa e começa a orar pelo que Deus deseja fazer através de você. E essa mudança é poderosa. O Espírito Santo transforma a oração de consumo em oração de propósito. Você para de buscar apenas bênçãos e começa a buscar direção. E quanto mais você ora, mais sensível fica a voz dele. Mais claro se torna o caminho. Mais viva se torna a presença. A oração constante cria um ambiente espiritual dentro de você. Onde há oração, há luz. Onde há comunhão, há discernimento. O Espírito Santo não deixa o coração endurecer, porque a oração diária o mantém macio, sensível, desperto. Ele faz da conversa com Deus um refúgio contra o desespero e um escudo contra a tentação. Ele te ensina que orar não é fugir da vida, é encará-la com o céu ao teu lado. Ele te faz entender que cada palavra dita em fé
se torna semente plantada no invisível. E no tempo certo, tudo o que foi regado com oração floresce. E mesmo quando você não sente nada, o Espírito te ensina a continuar. Ele mostra que oração não é emoção, é decisão. É perseverar mesmo quando o céu parece em silêncio. É entender que Deus fala até quando não responde. É confiar que o silêncio dele também é direção. O Espírito Santo te amadurece na oração, te ensina a não desistir quando não vê resultado, porque a oração é como uma obra sendo construída dentro de você. Cada dia acrescenta um tijolo invisível, e quando você menos espera, o templo está pronto, e Deus habita nele. Ele também te ensina a ouvir. A maioria das pessoas ora para falar, mas o Espírito Santo te ensina a orar para escutar. Ele mostra que a comunhão verdadeira é diálogo. Há momentos em que o maior ato de fé é apenas ficar quieto diante de Deus, ouvindo o coração dele pulsar dentro do seu. E nesse silêncio, respostas nascem, ideias surgem, direção chega. O Espírito fala de forma suave, nunca com gritos, sempre com paz. E quando ele fala, a alma reconhece. Porque a voz do Espírito não vem de fora, ela brota de dentro. Com o tempo, essa comunhão se torna natural. Você começa a perceber que Deus está em tudo, e tudo se torna oração. Um amanhecer vira adoração, uma dor vira entrega, uma vitória vira gratidão. O Espírito Santo transforma o seu olhar. Ele te faz ver a presença de Deus nas pequenas coisas, em uma brisa leve, no sorriso de um filho, no descanso depois do trabalho. E quanto mais você percebe essa presença, mais você quer estar perto. Porque a oração verdadeira é isso. Um coração que aprendeu a viver na presença. E é aí que o Espírito Santo sela a sua alma com a paz que não depende de circunstâncias. Você entende que não há oração em vão, que cada palavra dita é ouvida, cada clamor é guardado, cada lágrima é registrada. O Espírito Santo é a prova de que Deus não apenas ouve, mas participa da sua vida. Ele não é o visitante das suas orações, é o morador da sua comunhão. E quando essa verdade se instala, você descobre o segredo de todos os que vivem cheios do Espírito. Não há um só momento em que Deus esteja longe, porque orar é viver com Ele, e viver com Ele é viver em paz. Há dores que o tempo não curou, feridas que não sangram mais por fora, mas continuam abertas por dentro. Às vezes você sorri, vive, trabalha, fala com as pessoas, mas há um espaço silencioso dentro de você que ainda dói. É uma lembrança que insiste em voltar, uma palavra que marcou, uma ausência que nunca foi preenchida. São cicatrizes invisíveis que moldam o jeito de ver o mundo e de se ver diante dele. E é aí que o Espírito Santo começa a agir com mais ternura, porque ele é o único que entra onde ninguém mais pode entrar. Ele conhece o caminho das suas dores e não tem medo de caminhar por elas. Ele se aproxima devagar, sem empurrar, sem exigir. Ele sabe o que dói e sabe o que precisa ser tocado com cuidado. O Espírito Santo é o médico da alma que não receita remédios. Ele aplica presença. Ele se senta no mesmo lugar onde você chorou tantas vezes e, com uma paz que o mundo não entende, começa a recolher os pedaços do seu coração. Ele te mostra que o que te feriu não foi capaz de te destruir, porque algo dentro de você resistiu. E esse algo é Ele. Ele esteve contigo nos dias em que você pensou estar sozinho, guardando o que restou, preservando a centelha que o tempo e a dor não conseguiram apagar. O Espírito Santo cura de dentro para fora. Ele não disfarça o que aconteceu, ele ressignifica. Ele não apaga a lembrança, ele tira o veneno dela. Ele pega a cena que doeu e a envolve com amor até que a dor perca o poder. Ele te mostra que as lágrimas que caíram não foram inúteis, porque regaram o terreno de uma fé mais madura. Ele transforma cada ferida em uma porta pela qual a luz entra. E quanto mais ele cura, mais você entende que o perdão é o remédio mais poderoso que existe. Perdoar não é concordar com o que te fizeram. É decidir não carregar mais o que não te pertence. E o Espírito Santo te dá forças para isso. Ele vai até as raízes. Às vezes, a ferida não está em algo recente, mas em algo antigo,
esquecido, uma rejeição da infância, um abandono, um erro do passado que nunca foi perdoado. O Espírito Santo vai fundo porque ele sabe que o que não é curado se repete. Ele te mostra que não precisa ter medo de encarar o que dói, porque ele estará ali, sustentando o teu coração enquanto a cura acontece. Há momentos em que você vai chorar, em que o peso virá à tona, mas não é fraqueza, é libertação. É o Espírito limpando o que ficou preso, desfazendo nós que o tempo não desfez, apagando palavras que o inimigo usou para te aprisionar. E à medida que ele cura, a alma começa a respirar diferente. O peso vai saindo e a leveza volta. A mente se torna mais clara, o coração mais livre. Você começa a se sentir inteiro de novo, reconciliado com quem é. Porque o Espírito Santo não apenas cura as feridas, ele restaura a identidade. Ele te faz lembrar de quem você é aos olhos de Deus. Não o rótulo que o mundo te deu, nem o erro que você cometeu, mas o filho amado que sempre foi. Ele sussurra ao seu espírito: você é meu, e nada pode mudar isso. E essas palavras têm poder de recriar o que a dor destruiu. Há algo sagrado nesse processo. É o momento em que o Espírito Santo substitui o trauma pela paz, o medo pela confiança, o vazio pela presença. Ele enche o espaço onde antes só havia silêncio e devolve o som da esperança. Ele te ensina a olhar para o passado sem se perder nele, a lembrar sem sofrer, a aceitar sem se culpar. Ele te faz entender que a cura não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem dor. É poder falar do que te feriu e sorrir, porque agora você sabe que sobreviveu. E o que sobreviveu foi mais forte do que o que te feriu. E quando essa cura se completa, algo novo nasce dentro de você. O Espírito Santo transforma a dor curada em empatia. Aquilo que te feriu agora te capacita a consolar outros. A ferida que doeu se torna fonte de compaixão. Você entende melhor as lágrimas dos outros porque já chorou. E é assim que o Espírito Santo multiplica o milagre. Ele te cura para te tornar instrumento de cura. O que foi quebrado se torna canal. O que foi escuro se torna farol. E quando você percebe, já não é mais apenas alguém curado, é alguém que carrega cura. E ao final, há silêncio, mas não vazio. É paz. Uma paz que não depende do passado, do futuro, das circunstâncias. É o descanso de quem foi restaurado. O Espírito Santo cumpriu o que prometeu. Ele entrou, curou e permaneceu. E agora, o coração que um dia foi campo de feridas se torna jardim de fé. Porque quando o Espírito Santo habita, ele não apenas cura o que ninguém vê. Ele transforma o que parecia morte em vida. O que parecia fim em recomeço. O que parecia dor em testemunho. Depois que o Espírito Santo cura as feridas, ele começa a libertar o que ainda prende. Há correntes que não estão nos pulsos, mas nos pensamentos. Há prisões que não têm muros, mas lembranças. Às vezes, a pessoa é livre por fora, mas ainda acorrentada por dentro. Presa ao medo, à culpa, à vergonha, ao passado que insiste em falar mais alto que o presente. E é nesse território invisível que o Espírito Santo entra com autoridade. Ele não apenas consola, ele confronta. Ele não vem para ferir, mas para quebrar grilhões. E quando ele começa a agir, nada do que é escuro resiste à luz que ele carrega. O Espírito Santo é como fogo que queima o que não pertence a Deus. Ele entra nas áreas mais escondidas e acende luz onde havia sombra. Ele revela pensamentos que te aprisionavam sem que você percebesse. Quantas vezes você acreditou em mentiras sussurradas ao longo da vida? Você não é suficiente. Você não vai conseguir. Você não merece. Essas frases repetidas pelo inimigo criaram prisões. E o Espírito Santo vem destruir essas fortalezas uma a uma, substituindo mentira por verdade. Ele te mostra que você é amado, capaz, perdoado, livre. Ele te lembra que o preço da tua liberdade já foi pago e que nenhuma culpa pode te prender quando a cruz já te libertou. Há libertações que acontecem em silêncio. O Espírito Santo não precisa de espetáculo, ele precisa de entrega. Ele age quando o coração se rende. Quando você diz: Senhor, tira de mim o que não é teu,
Ele começa a remover pesos que você nem sabia que carregava. Ele limpa pensamentos, dissolve ressentimentos, fecha brechas espirituais que o inimigo usava para te enfraquecer. E à medida que ele faz isso, você começa a sentir o que muitos chamam de leveza, mas que na verdade é liberdade. É o coração respirando depois de muito tempo sufocado. É a alma voltando a se mover sem medo. O Espírito Santo também quebra laços espirituais. Há vínculos que se formam com palavras ditas, pactos feitos, ressentimentos guardados. Ele corta o que não vem de Deus e sela com a presença dele o que foi liberto. Ele te cobre com o sangue de Cristo e declara sobre você uma nova identidade. Nenhum passado tem mais poder, nenhum erro tem mais voz, nenhuma influência tem mais domínio. O Espírito Santo é o selo da nova aliança, a garantia de que o que foi perdoado não será cobrado de novo, o que foi liberto não será aprisionado de novo. Ele não te dá uma liberdade temporária, ele te dá uma liberdade eterna. E essa libertação não é apenas espiritual, é emocional também. O Espírito Santo te liberta da necessidade de aprovação, do medo de ser rejeitado, do peso de ser perfeito. Ele te ensina a viver sem máscaras, sem medo de ser quem Deus te criou para ser. Ele te mostra que a verdadeira liberdade é poder ser inteiro, com falhas, mas com fé, com limitações, mas com propósito. Ele te liberta do controle e te ensina a confiar. Ele te mostra que a vida não precisa ser um campo de guerra constante, mas um lugar de descanso. Porque quem é guiado pelo Espírito não precisa mais lutar sozinho. Ele apenas caminha guiado pela presença. E enquanto essa libertação acontece, algo muda no ambiente ao redor. A casa que antes parecia pesada, agora respira leveza. Os relacionamentos se tornam mais saudáveis. As palavras ganham doçura. O ar parece diferente porque o Espírito Santo não liberta só a alma, ele liberta o lar. Ele consagra o ambiente onde você vive, remove toda a energia de medo, todo resquício de opressão, toda lembrança que ainda prendia o coração. Ele enche o espaço com paz. E essa paz é sinal de que o mal perdeu o poder e que o reino de Deus se estabeleceu ali. Liberdade não é ausência de luta, é presença de autoridade. O Espírito Santo te dá autoridade sobre o que antes te dominava. O vício, o medo, a ansiedade, o pecado, o trauma. Tudo o que um dia parecia maior do que você agora se curva diante da presença de Deus em você. E não é por força, nem por mérito, é pela presença. O Espírito Santo é o poder de Deus habitando em carne humana. Ele é o selo da vitória e a garantia de que você nunca mais será escravo daquilo que Cristo já venceu. E quando essa libertação é completa, você sente a alma silenciosa. É um silêncio diferente, não de vazio, mas de plenitude. É o descanso de quem não deve mais nada ao passado. É o sossego de quem não precisa mais provar nada para o mundo. É a serenidade de quem sabe que foi redimido. E nesse silêncio cheio de paz, o Espírito Santo sussurra: agora você é livre. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E essa liberdade é o maior presente que o céu podia te dar. A liberdade de viver, amar e caminhar em paz, sabendo que nada pode te prender de novo, porque o Espírito Santo habita em você, e onde ele habita, o mal não tem mais lugar. Depois que o Espírito Santo cura e liberta, ele começa a derramar poder. E esse poder não é humano, não vem de esforço, não nasce do mérito, vem da presença. É o poder que transforma um coração comum em instrumento divino. É o poder que faz uma voz simples carregar autoridade. É o poder que coloca fogo nas palavras, luz no olhar e vida nas mãos. O Espírito Santo não escolhe os mais fortes, ele fortalece os escolhidos. Ele pega o improvável e o torna sinal do sobrenatural. E quando ele decide te encher, nenhuma limitação é obstáculo, porque a graça cobre onde a capacidade humana termina. Esse poder é sutil e profundo. Ele não se exibe, ele age. O Espírito Santo não te dá poder para dominar, mas para servir. Ele não te enche para te engrandecer, mas para que Deus seja engrandecido através de você. E ainda assim, quando ele vem, algo muda de forma visível. A tua presença começa a carregar uma paz que atrai.
uma firmeza que inspira, uma fé que contagia. Pessoas começam a se aproximar sem saber porquê. Elas sentem algo que não sabem explicar, e esse algo é o Espírito Santo fluindo através de você. Ele transforma a tua vida em testemunho vivo de que o céu toca a terra quando um coração se entrega totalmente a Deus. O poder do Espírito se manifesta primeiro no interior. Ele muda a maneira como você pensa, sente e fala. Ele faz o teu espírito se alinhar ao de Deus. Você passa a discernir o que é dele e o que não é. A mente deixa de ser campo de dúvida e se torna terreno fértil para a fé. O Espírito Santo te dá clareza, direção e coragem. Ele te ensina a ouvir a voz do Pai no meio do barulho do mundo e te dá ousadia para obedecer, mesmo quando ninguém entende. Porque o poder do Espírito não é apenas sentir, é agir com sabedoria e fé, mesmo quando os olhos naturais não enxergam. E à medida que esse poder cresce, os dons começam a se manifestar. Alguns recebem a palavra com sabedoria, outros a sensibilidade para consolar, outros ainda o dom de interceder, de ensinar, de curar, de profetizar, de liderar. Mas todos carregam o mesmo selo, o Espírito Santo. Ele distribui dons conforme o propósito, nunca conforme o ego. Ele te dá exatamente o que é necessário para o plano que Deus desenhou para a tua vida. E cada dom, quando usado com amor, se torna a extensão da presença dele na terra. Porque o poder do Espírito não se mede pela manifestação, mas pelo fruto que gera: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Onde há fruto, há presença. O Espírito Santo também te dá autoridade. E autoridade é diferente de influência. Influência convence, autoridade transforma. Quando o Espírito fala através de você, as palavras penetram a alma. Quando você ora cheio do Espírito, o impossível começa a ceder. Quando você impõe as mãos com fé, não é você quem toca, é Deus quem toca através de você. Essa é a autoridade que vem da intimidade. É o reflexo do relacionamento. É o resultado da entrega. E quanto mais o Espírito habita, mais autoridade você carrega. Não para mandar, mas para libertar. Não para impressionar, mas para restaurar. E esse poder também se manifesta nas pequenas coisas. O Espírito Santo te dá domínio sobre si mesmo, força para resistir às tentações, paciência para suportar o tempo de Deus, discernimento para escolher o caminho certo quando tudo parece confuso. Ele faz do teu comportamento o primeiro testemunho, do teu caráter a primeira pregação. Porque o poder do Espírito não se revela apenas no altar, mas no cotidiano, na maneira como você fala, reage, ama e perdoa. Ele te transforma por inteiro para que, onde quer que você vá, as pessoas sintam o perfume de Cristo através da tua vida. E à medida que esse poder se torna parte de quem você é, o medo vai embora. Você entende que não caminha mais sozinho, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em você. Essa consciência muda tudo. Você deixa de falar de Deus apenas com palavras e passa a mostrá-lo com presença. O Espírito Santo faz da tua vida uma extensão do reino. Ele faz do teu lar um altar, das tuas palavras uma semente, dos teus gestos um ato de fé. E assim, você percebe que o poder de Deus não é algo que se recebe uma vez. É algo que se renova todos os dias naqueles que permanecem abertos à presença. E quando o Espírito Santo te enche por completo, não há mais divisão entre o natural e o espiritual. Tudo se torna um só movimento. Viver se torna adorar, respirar se torna orar, servir se torna propósito. E é nesse estado de plenitude que o cristão descobre a essência da vida no Espírito: ser canal. Canal do amor, da graça, do poder e da presença de Deus na terra. Porque o verdadeiro poder não é controlar o mundo, é permitir que o Espírito Santo te controle. E quando isso acontece, a tua vida se torna um milagre em movimento. E cada passo que você dá, carrega o som suave do céu tocando a terra. Chega um momento em que o relacionamento com o Espírito Santo deixa de ser uma busca e se torna uma convivência. Já não é mais preciso chamá-lo para que venha, porque ele já está. Já não é mais sobre procurá-lo,
mas sobre reconhecê-lo em cada detalhe da vida. O Espírito Santo deixa de ser uma visita nas horas de oração e passa a ser um companheiro constante. Ele anda contigo quando acorda, quando trabalha, quando enfrenta o silêncio do dia e o cansaço da noite. E é nessa convivência contínua que o verdadeiro milagre acontece. A tua vida começa a se alinhar naturalmente com o ritmo do céu. O Espírito Santo não grita, ele guia. Ele fala com voz mansa, mas com autoridade. Ele não impõe caminhos, ele mostra direções. E quanto mais você caminha com ele, mais aprende a distinguir a sua voz entre as muitas vozes do mundo. Há dias em que você sente uma paz inexplicável sobre uma decisão. É ele confirmando. Em outros, uma inquietação silenciosa. É ele alertando. O Espírito Santo não apenas mostra o que fazer, ele mostra o que evitar, o que esperar, o que silenciar. Ele é o mapa que nunca erra e o amigo que nunca falha. E quanto mais você se entrega a essa comunhão, mais o medo do erro diminui, porque a presença dele se torna bússola. Com o tempo, essa convivência começa a moldar o teu caráter. O Espírito Santo vai ajustando atitudes, corrigindo palavras, lapidando intenções. Ele te ensina a reagir com graça quando seria mais fácil reagir com raiva, a calar quando o orgulho quer responder, a perdoar quando o ego quer ferir. Ele não muda apenas o que você faz, ele muda o porquê faz. O Espírito Santo vai substituindo impulsos por discernimento, ansiedade por confiança, inquietação por serenidade. E pouco a pouco, você se torna parecido com Jesus, não por esforço, mas por convivência. Porque quem anda com o Espírito começa a refletir o Espírito. Essa comunhão também transforma a forma como você enxerga as pessoas. O Espírito Santo te faz perceber o valor onde o mundo vê falha. Ele te ensina a olhar o outro com compaixão, a escutar sem julgar, a amar sem exigir retorno. Ele te mostra que cada vida é um campo onde Deus pode plantar algo eterno. E muitas vezes, Ele vai usar você para isso. Às vezes com palavras, às vezes apenas com presença. Porque a presença de alguém cheio do Espírito já é pregação suficiente. A paz que você carrega começa a curar o ambiente ao seu redor. E sem perceber, você se torna instrumento constante da presença dele no mundo. O Espírito Santo também te ensina sobre ritmo. Ele mostra que há tempo de avançar e tempo de esperar, tempo de falar e tempo de calar, tempo de plantar e tempo de colher. Ele te livra das pressas humanas e te ensina o compasso do reino. Quando todos correm, ele te faz caminhar. Quando todos desistem, ele te faz continuar. Quando todos reclamam, ele te ensina a agradecer. Caminhar com o Espírito é viver fora do caos, ainda que dentro dele. É encontrar equilíbrio em meio ao desequilíbrio. É estar no mundo, mas não pertencer ao desespero dele. É viver com os pés na terra e o coração no céu. E à medida que essa comunhão se aprofunda, você percebe que o Espírito Santo fala em tudo. Em uma música, em um versículo, em uma lembrança, até em um silêncio. Ele está presente nas pausas, nas coincidências que não são coincidências, nos livramentos que você só entende depois. Ele fala na intuição que te protege, no consolo que chega sem explicação, na certeza que nasce no meio da dúvida. E quanto mais você reconhece essas manifestações, mais natural se torna viver com ele. Não é mais esforço, é harmonia. Não é mais religião, é relacionamento. E é nesse ponto que o Espírito Santo se torna mais do que presença. Ele se torna identidade. Você entende que já não é mais apenas alguém que crê em Deus, mas alguém que carrega Deus. O Espírito habita em você, anda com você, fala através de você. Ele se torna a respiração da tua fé, o pulso da tua esperança e o som da tua paz. E quando essa consciência amadurece, a vida muda para sempre. Porque quem caminha com o Espírito não caminha mais sozinho. E quem vive com ele já vive em plenitude. E então, tudo o que você faz ganha um novo sentido. O trabalho se torna ministério. O lar se torna templo. A rotina se torna altar. A comunhão com o Espírito Santo transforma o comum em divino, o simples em sagrado, o agora em eternidade. E é assim que o cristão aprende o segredo da presença. Não é o Espírito que se afasta. Somos nós que, às vezes, esquecemos de percebê-lo.
Mas quando o coração aprende a reconhecê-lo em tudo, a vida se torna oração, e cada passo se torna uma resposta. Porque viver com o Espírito Santo é isso: deixar que o céu caminhe contigo a cada amanhecer. Chega o momento em que você percebe que tudo o que viveu até aqui não foi por acaso. Cada lágrima, cada oração, cada silêncio, cada recomeço fazia parte de um plano muito maior. O plano de Deus de habitar em você. O Espírito Santo não veio apenas para visitar o seu lar. Ele veio para transformar você no próprio templo. Agora, o mesmo Espírito que um dia você convidou para entrar na sua casa, habita dentro da sua alma. E quando isso acontece, algo muda para sempre. Você deixa de procurar a presença de Deus e passa a carregar a presença de Deus. A vida, que antes era fragmentada entre o espiritual e o cotidiano, agora é uma só. Tudo é sagrado. O Espírito Santo começa a se manifestar em tudo o que você faz. As tuas palavras se tornam suaves, mas firmes. As tuas atitudes passam a refletir bondade, compaixão e sabedoria. O que antes era apenas sobrevivência se torna missão. O que antes era rotina se transforma em adoração. Você percebe que não precisa de grandes sinais para sentir Deus, porque Ele está nos pequenos gestos, no abraço que consola, na paciência que perdoa, na fé que não desiste. O Espírito Santo te transforma em reflexo do reino, e cada pessoa que cruza o teu caminho sente um pouco da presença dele através de você, mesmo sem entender o porquê. A transformação é silenciosa, mas profunda. O Espírito Santo não apenas muda a tua história, ele muda a forma como você conta essa história. Ele te faz ver a vida com os olhos da graça. Você começa a entender que as perdas foram lições, que as esperas foram preparação, que as dores foram terreno para a fé florescer. O Espírito te ensina a agradecer pelo que doeu, porque agora você enxerga o que aprendeu. Ele te faz compreender que a fé verdadeira não é fugir das tempestades, é permanecer firme nelas. E quando você permanece, o teu testemunho se torna mais forte do que qualquer palavra. Porque o mundo pode até duvidar do que você diz, mas não pode negar o que você se tornou. E essa é a maior evidência de que o Espírito Santo habita em alguém. A vida muda, o coração se torna leve, o olhar se torna puro, a alma se torna firme. A paz que você carrega começa a contagiar os outros. A tua esperança inspira, a tua serenidade cura. As pessoas se aproximam buscando entender de onde vem essa força, e você sabe que não vem de si mesmo, mas dele. E quando o Espírito te usa assim, a glória não é tua, é dele. Porque o Espírito Santo não busca palco, ele busca espaço. E quando encontra espaço em você, ele transforma a tua vida em altar. O teu lar se torna templo, o teu caminhar se torna oração, o teu respirar se torna louvor. Com o tempo você percebe que a presença do Espírito Santo não é apenas um sentimento, é um estilo de vida. É viver com consciência da eternidade no presente. É entender que cada passo é acompanhado, cada decisão é guiada, cada amanhecer é oportunidade para amar mais e servir melhor. O Espírito te faz entender que o Evangelho não é apenas pregação, é ação, é bondade em movimento, é perdão praticado, é compaixão encarnada. Ele faz de você uma mensagem viva, uma carta escrita pelo próprio Deus ao mundo. E o mundo lê essa carta sem palavras, apenas pela forma como você vive. E quando o Espírito Santo governa a alma, até as lutas ganham novo significado. O que antes te derrubava, agora te fortalece. O que antes te assustava, agora te amadurece. O que antes te feriu, agora te aproxima mais de Deus. A fé deixa de ser teoria e se torna experiência. A presença deixa de ser busca e se torna habitação. E nesse estado de plenitude, o Espírito Santo faz de você um canal constante de graça. Ele te usa para restaurar, curar, confortar, ensinar, inspirar. E cada vez que você é usado por ele, uma parte do céu se manifesta na terra. E assim, o círculo se completa. O Espírito Santo que um dia foi convidado a entrar na tua casa, agora vive em você e, através de você, entra em outras casas, em outros corações, em outras histórias. Você se torna o eco do amor de Deus,
a extensão da sua presença, a prova viva de que o céu habita no coração de quem crê. E quando isso acontece, você entende que o verdadeiro milagre não foi a mudança do ambiente, mas a mudança da essência. Porque o Espírito Santo não apenas te visitou, ele te transformou. E quando ele transforma, não há volta. Você se torna testemunho vivo de que o amor de Deus é real, de que a graça é suficiente e de que a presença do Espírito é tudo o que uma alma precisa para viver, respirar e permanecer em paz.